Olá, amigos. Salve Maria. O processo de canonização de Dom Helder Câmara está avançando no Vaticano a passos largos. Inclusive, neste ano, o bispo Dom Saborido já recebeu de Roma um decreto favorável sobre os documentos enviados, o que aproxima Dom Helder de ser declarado como venerável pela Santa Igreja Católica. Comunico que foi emitido hoje, em Roma, o decreto de validade jurídica do processo de Dom Helder Câmara, reconhecendo que todos os atos e toda a documentação feitos na Arquidiocese foram aprovados pelo Dicastério da Causa dos Santos. Doravante, solicitaremos a nomeação de um relator e iniciaremos a elaboração da posício, que será posteriormente analisada pelas comissões de historiadores, teólogos, bispos e cardeais, a fim de que deem os seus pareceres. Com a aprovação destas comissões, o Papa poderá declará-lo venerável. Este processo tem causado um enorme escândalo entre os católicos do Brasil. Afinal, as opiniões acerca de Dom Helder não costumam ser positivas, variando desde aqueles que afirmam que o arcebispo de Olinda e Recife foi simpatizante de ideais comunistas. Ele sai procurando, acaba encontrando uma correntinha de ouro, sei lá de quê, e se aproveita e tira. Será que isto é roubo? Ou naquela situação tudo se tornou comum, tudo se tornou de todos? Até aqueles que acreditam que Dom Helder teria sido um dos principais bispos modernistas do século XX. Sebastião de paletó na mão, pega o seu chapéu. O certo está comigo, crendo que ele está fazendo o carnaval do céu. Mas se queremos conhecer o Dom Helder real, podemos escutar o que ele próprio disse em sua vida. Um livro publicado pela editora Paulus mostrou como o arcebispo agiu nos bastidores para tentar perverter a doutrina da Igreja durante o Concílio Vaticano II. A obra expôs inúmeras afirmações que depõem contra sua canonização pela Santa Igreja. E nós vamos compartilhar agora 5 declarações de Dom Helder com vocês. O latim é a língua oficial da Igreja Católica, porque mostra o seu caráter universal, reforça a distinção entre o clero e os fiéis, tem alta imutabilidade por ser uma língua morta e é um sinal de unidade para todo mundo. O Concílio Vaticano II, inclusive, reconheceu a importância do latim, quando disse na Sacrosanctum Concilium que deve conservar-se o uso de latim nos ritos latinos. Enquanto Dom Helder contradisse o concílio, ao afirmar, por outro lado, que o latim seria só um símbolo que assusta em pleno século XX. Dom Helder contrariou a comunhão de joelhos por leigos e usou de um sofisma para defender a comunhão em pé. O bispo fez questão de esquecer que o padre age na Santa Missa in persona Christi e o igualou a todos os fiéis, com o fim de fomentar a comunhão em pé para os leigos. Dom Helder recorreu a uma falsa igualdade entre o sacerdócio comum e o ministerial, ao afirmar que, como se depois de séculos o celebrante não comungasse de pé. Dom Helder também emitiu posições favoráveis à cultura da morte. Para o arcebispo emérito de Recife e Olinda, o filho do pobre não tem direito de nascer, apenas os filhos dos ricos. Afinal, Sua Excelência Reverendíssima chamou as famílias numerosas de uma tortura para as esposas e de uma imposição de fardos insuportáveis para as mulheres. Dom Helder também desejou
que a Santa Igreja Católica alterasse a doutrina pró-vida da Casti Connubii, de forma a pararmos de subtrair a paz de famílias que não podem ser numerosas, e defendeu um Concílio Vaticano III para ordenar mulheres como sacerdotisas. A ordenação de mulheres está em claro desacordo com o que o Papa João Paulo II estabeleceu para sempre na Ordinatio Sacerdotalis. O Santo Padre afirmou que declaro que a Igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. Como se não bastasse, Dom Helder pediu pelo fim dos hábitos religiosos e por uma postura ainda mais revolucionária dos católicos, quando afirmou o seguinte: que força moral podemos nós ter para falar de ajornamento e exigir das irmãzinhas que elas joguem fora os hábitos ridículos e ultrapassados, se nós não as ultrapassamos de muito. O pedido de jogar fora os hábitos ridículos tem encontrado amplo apoio entre o clero brasileiro, que passou a desprezar o uso de batina após o Concílio Vaticano II. Un altro avviso che vi farà piacere è che nel pomeriggio possiamo venire in clergyman. Però non spedite a casa la filettata, perché occorre anche alla fine del 27, conclusione, alla conclusione occorre la filettata, quindi mi raccomando, non impostatela, non mandatela a casa, tenetela qua. Ecco. Como vemos, Dom Helder justificou esta proposta revolucionária com o termo ajornamento, que significa renovação. O ajornamento é utilizado como pretexto para os ataques contra a fé, em uma técnica revolucionária que lembra o uso do termo pró-escolha como meio de defender o assassinato de crianças inocentes. Para concluir, precisamos destacar a presença de um ódio assustador de Dom Helder pela Basílica de São Pedro e pela Roma dos Apóstolos. Sobre a Basílica, Dom Helder afirmou que, se o Papa me pedisse o que fazer da Basílica, eu não hesitaria em responder: deixa ficar como ela é, um museu. Retire, porém, dela o Santíssimo Sacramento e a Santa Missa. E durante a Segunda Guerra, quando Roma foi bombardeada, Dom Helder teria pensado que Deus iria agir, permitindo uma bomba liquidar aquilo que parecia impossível de se desfazer de outra maneira. Mas aí, Dom Helder teria refletido que nem isto seria suficiente para destruir Roma, porque, segundo a sua mente confusa, um bilionário progressista como Rockefeller teria reconstruído um Vaticano ainda maior e mais luxuoso. Afirmar em sentido literal que uma bomba deveria cair sobre Roma é algo que causa grande perplexidade, o que justifica esse ódio à sede visível da Santa Sé. As posições de Dom Helder em vida foram tão divergentes da fé que muito nos entristece saber que o ex-arcebispo de Olinda e Recife foi homenageado no último Congresso Eucarístico Nacional. Nesta oportunidade, os bispos brasileiros receberam de presente a sua cruz, um artefato de madeira de índole naturalista e sem Cristo crucificado. Enquanto alguns bispos se desfizeram do presente, outros optaram por vestir a cruz de Dom Helder no próprio Congresso. Mas o pior exemplo veio de um homem tido como um bom bispo. Este prelado colocou a cruz de Dom Helder e fez um vídeo em seguida, afirmando que o que importa é isso, a unidade da Igreja. Claramente, o bispo esqueceu das palavras de São Paulo, que união
pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre o Cristo e Belial? Ou que acordo entre o fiel e o infiel? A elevação de Dom Helder à honra dos altares seria a causa de uma grande confusão entre os fiéis. Por isto, termino com 2 pedidos para você. Em primeiro lugar, reze pelo episcopado brasileiro. Em segundo, compartilhe este vídeo ao máximo, pois assim poderemos relembrar para a atual geração quem foi o Bispo Vermelho, Dom Helder Câmara. E que viva Cristo Rei!